E aí, meus alunos do Colégio Equipe, vamos a mais uma gravação para a aula online. Para isso, eu vou fazer uma apresentação aqui na tela com vocês. Beleza. A nossa aula de hoje vai ser biotecnologia. Beleza. Bio, vida, tecnologia, tecnologia mesmo. Vamos estudar, então, a biotecnologia. Considera-se biotecnologia, ou tecnologia da vida, toda ação humana que utiliza conhecimentos técnicos que envolvam a utilização de um ser vivo ou um processo executado por um ser vivo para a obtenção do resultado desejado, modificando um produto ou resolvendo um problema que o homem quer resolver. Assim, quando utilizamos um fungo para fermentar uma massa de pão na padaria, né, a gente usa um fermento, isso é biotecnologia. Tá? A gente acha que biotecnologia é uma coisa assim, coisa moderna, não. A biotecnologia é uma ação humana que já acontece desde sempre, desde que o homem começou a utilizar os outros seres vivos para executar funções que ele queria, que ele necessitava. Tá? O mesmo ocorre, por exemplo, na produção de álcool, quando você extrai, por exemplo, o caldo de cana e coloca ele para fermentar, né, com o fermento, o Saccharomyces, você está usando biotecnologia. Tá? A biotecnologia ela é empregada em vários sentidos. Por exemplo, quando você coloca um aguapé dentro de uma represa, esse aguapé consegue absorver os metais pesados que tem na represa, tá? E isso é biotecnologia. A utilização de fungos para controlar uma praga, isso é biotecnologia. Tá? Em muitas atividades humanas, nós vamos usar a biotecnologia. Aqui tem alguns exemplos, ó, na fabricação de alimentos, tá? Na formação do biodiesel, na plantação, na manipulação do DNA, tá? Na formação de alimentos, de recursos para a saúde. Tá vendo aqui, ó? Então, tudo isso é biotecnologia. Beleza? Assim como na engenharia civil, a gente vai usar uma pá, um martelo, um alicate, uma chave de fenda para trabalhar com os materiais que são usados na engenharia civil, como a madeira, como o cimento, a areia, o tijolo. Tá? Então, a gente trabalha esses materiais usando as ferramentas que nós temos para trabalhar com esse material. Né? A mesma coisa acontece com esse ramo da biotecnologia chamado engenharia genética. A engenharia genética ela também usa de ferramentas para manipular o material de trabalho dela. A única diferença é que o material de trabalho da engenharia genética é o DNA e o RNA. Como é que eu vou manipular o DNA e o RNA? Eu vou usar ferramentas bioquímicas, principalmente enzimas. Né? As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas. Então, você vai usar de uma enzima para manipular, para trabalhar com o material genético da célula. Isto é engenharia genética. Entenderam? Tá? Então, por exemplo, a biotecnologia emprega a engenharia genética para quê? Para fermentação em indústrias, para cultura de tecidos e células. Por exemplo, hoje em dia você pode fazer cultura de tecidos para aumentar a formação de tecido epitelial, para você poder usar em queimados. Você pode usar cultura de tecidos para cultivar plantas em laboratório, tá? Plantas que não tenham pragas nem vírus. Tá? Na clonagem de seres vivos, você pode usar essa biotecnologia. Em análise de DNA, para fazer teste de paternidade, para investigar crimes. Na transformação gênica, transformar pegar uma bactéria que não tinha um gene, você colocar um gene nessa bactéria. Você vai criar um ser transgênico. Isso é muito usado hoje em dia, nós vamos explicar isso. O uso de micro-organismos na agricultura. Por exemplo, quando você inocula uma bactéria na raiz da soja, o nome da bactéria é Braid rhizobio, e essa bactéria fixa nitrogênio para a soja, fazendo a soja crescer mais. Isso é biotecnologia. No controle biológico, eu acabei de falar, por exemplo, você usar um fungo que ataca um inseto, e esse inseto é uma praga de uma cultura agronômica do homem. Tá? Então, você, de vez de usar um produto químico, você vai usar um fungo para matar essa praga.
Produção de vacinas. Hoje em dia nós temos várias vacinas. Agora nós estamos aí com a Covid-19, necessitando de desenvolvimento de uma vacina. Nós estamos partindo agora para uma vacina, uma outra geração, que é a vacina de DNA. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Tá? Melhoramento genético. O que é isso? É melhorar uma raça ou uma espécie de ser vivo, né? Por exemplo, você pode tentar melhorar uma vaca para ela produzir mais leite, ou melhor ainda, ela vai passar a produzir o leite que tem uma substância que é importante para o crescimento de uma criança, tá? Então, isso é possível hoje através de melhoramento genético. Produção de fármacos, o que é isso? Remédios. Hoje em dia, a biotecnologia, né, usando da ferramenta da engenharia genética, você pode fazer a produção de vários remédios. A ideia hoje, gente, não é ter um remédio que trata uma doença, não. A ideia hoje é chega uma pessoa lá que está com sintoma, tá? Você vai fazer uma análise do DNA dele e você vai produzir um remédio específico para aquela pessoa. É um remédio com identificação gênica. É lógico, gente, que isso é uma medicina de ponta. É uma medicina hoje que custa milhões de reais, né? Então, isso não é uma coisa, não é todo mundo que tem acesso a uma medicina ortomolecular dessa, não. Aonde você vai desenvolver um remédio específico para uma pessoa, né, que tem um gene tal, entendeu? Então, isso já é possível hoje, tá? Bem, algumas ferramentas moleculares utilizadas na engenharia genética. Só para a gente ter uma ideia, como é que o engenheiro genético ele manipula o DNA? Como é que ele consegue? Nós temos umas enzimas chamadas enzimas de restrição. Essas enzimas são verdadeiras tesouras moleculares. O que é isso? Elas cortam o DNA em sítios específicos. Então, por exemplo, tem uma sequência de DNA lá. A, T, T, G, C, A. Tem uma enzima que só corta onde tem essa sequência. Tá? Você vai no laboratório de engenharia genética, tem uma estante lá com 10 mil frasquinhos. Cada frasquinho daquele ali tem uma enzima de restrição diferente. Cada enzima daquela tem um sítio específico. Qual a importância disso? Você vai cortar, se você usar uma enzima de restrição numa pessoa, no DNA de uma pessoa, e usar em outro DNA de outra pessoa, você vai ter certeza que o mesmo local está sendo cortado no DNA de duas pessoas. Então, essa enzima de restrição ela é muito importante na engenharia genética. Olha aqui, ó. Aqui tem até uma brincadeira, né? Como se você tivesse uma tesoura cortando um DNA. Ah, isso não é possível. O DNA ele é microscópico. Então, você só corta DNA com tesouras moleculares. Como é que chama tesoura? Tem que saber isso, hein, galera? Como é que chama tesoura que corta DNA? Enzima de restrição. A DNA ligase, o nome já diz, é uma cola, é uma superbond molecular. A DNA ligase, ela pega pedaço de DNA e cola esse pedaço. Agora, tem que ser pedaços, fragmentos complementares. Então, de um lado tem que ter ATT, o outro tem que ter TAA, para que haja a união e a solda. Então, a DNA ligase, ela cola fragmentos de DNA, mas não faz milagre. Ela só cola fragmentos, pedaços, que têm a complementaridade, que tem que ser complementar, tá? A DNA polimerase, você já conhece essa enzima, a DNA Pol. O que a DNA polimerase é? Ela é um xerox de DNA, ela é uma copiadora de DNA. Vou falar, para que isso? Imagine, por exemplo, que eu tenha uma pessoa que foi morta, uma mulher foi esmagada, estrangulada, quer dizer, por um bandido e morreu, tá? Na hora que ela estava sendo estrangulada, ela lutou com esse cara. E ela meteu a unha no pescoço dele. Debaixo da unha dela, tem um pouquinho de carne do cara que assassinou ela. Beleza? Aí você retira aquela carne que está debaixo da unha dela e vai fazer um teste de DNA e verifica que a quantidade de DNA que tem ali é muito pequena para se fazer um teste. O que você faz? Você usa DNA polimerase que vai multiplicar, que vai replicar aquele DNA de forma idêntica. Olha que maravilha! Você pode pegar uma amostra pequena de DNA e multiplicar essa amostra. E aí você vai ter uma amostra grande para que você faça um teste e depois compare esse teste com algum suspeito de ter matado aquela mulher. Então, a DNA polimerase é uma molécula
é uma ferramenta da engenharia genética muito importante. Vamos gravando aí, ó. Enzima de restrição, é a tesoura molecular, DNA ligase é o superbond do DNA, DNA polimerase é a máquina de cópia de xerox do DNA, RNA polimerase. A RNA polimerase, você já sabe o que ela faz. Ela pega um DNA e usa ele como molde para sintetizar o quê? Um RNA. Tá? Isso, às vezes, é necessário. Você pode usar, ela é uma multiplicadora de RNA a partir do molde do DNA. A transcriptase reversa, que tem nos retrovírus, o HIV é um exemplo, ela faz o contrário. Ela pega um RNA e consegue produzir um molde de DNA. É exatamente o contrário, aqui tem um DNA, ó, e aqui tem um RNA. Você consegue produzir o contrário, se a partir de um RNA você produz um DNA. A RNA polimerase é de um DNA, você forma um RNA, tá? Agora, a TR, a transcriptase reversa, é de um RNA, você produz um DNA, é o contrário. Então, aqui tem algumas enzimas importantes que são usadas como ferramentas moleculares na engenharia genética, beleza? Vamos ver como é que essas ferramentas são utilizadas na tecnologia do DNA recombinante. O que é isso? Tecnologia é um conjunto de técnicas que faz parte da engenharia genética, aonde eu vou pegar o DNA e vou recombiná-lo. O que é recombinar o DNA? É pegar um pedaço de DNA aqui e juntar com outro pedaço de DNA ali. Você pode pegar um pedaço de DNA de uma bactéria e colocar no homem, ou pegar um pedaço de DNA do homem e colocar no da bactéria. Você pode recombinar DNAs de seres diferentes. Gente, DNA é DNA. DNA de vírus, de fungo, de bactéria, de planta, de homem, é tudo DNA. Se você pegar é quase impossível o DNA de duas espécies diferentes se misturar na natureza, né? Mas com essa tecnologia aqui, a gente consegue misturar. Tá? É o homem brincando de Deus. Olha que coisa importante e perigosa. Tá? Para mexer com esse tipo de engenharia genética, tecnologia de DNA recombinante, tá? O homem tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Porque ele pode criar um organismo totalmente diferente, uma praga ou uma doença totalmente nova. Tá? Muita gente estava suspeitando que o coronavírus tivesse sido criado em laboratório. Como é que ele seria criado? Pela tecnologia do DNA recombinante. Isso é possível? É. Só que quando você faz isso, gente, na hora que você manipula o DNA daquele organismo, ele deixa marcas nessa manipulação. Quando eu uso essas ferramentas aqui, ó, enzima de restrição, DNA ligase, DNA polimerase, quando eu uso essas ferramentas, existem marcas que ficam no DNA que você recombinou. Essas marcas nunca nós vamos conseguir tirar. E aí, quando uma pessoa analisa o DNA daquele organismo, se tiver essas marcas, é porque aquele organismo foi realmente manipulado. Se não tiver essas marcas, é porque é um organismo que nasceu na natureza, natural. E no caso do Covid, né, estudou-se o DNA dele e não encontrou essas marcas. Vamos ver as OGMs. O que é isso? É um organismo geneticamente modificado. As OGMs, as ONGs, né, são transgênicos. Hoje em dia a gente chama esses organismos de transgênicos. Por que transgênicos? Diferentes. Gênicos, genes, são organismos que têm genes diferentes de outros organismos da mesma espécie dele. Tá? É quando você pega, por exemplo, o gene de um besouro e coloca ele na soja. Aquela soja que tem esse gene diferente, que nenhuma outra soja tem, ela tem um gene de um besouro, ela é uma soja transgênica. Então, transgênico, tá, é um organismo que carrega um pedaço de DNA, um gene de uma outra espécie diferente da dele. Gravem essa definição, isso vem em prova, tá? Bem, a transformação de uma bactéria para a produção de insulina humana. Olha que legal isso, gente. Isso é verdade, tá? Isso o homem conseguiu. O que o homem conseguiu? Vamos ver a técnica aqui, ó. Depois a gente vê como é que foi feito na bactéria, tá? Olha bem, a gente pegou o DNA de um homem, aqui de um homem normal, beleza? Tá? E tirou o gene para a produção de insulina desse cara, tá certo?
Aí eu peguei uma bactéria normal também, tirei o DNA dela e cortei o DNA dela com uma DNA, uma enzima de restrição. Cortei o DNA do homem com a mesma enzima. Qual a importância disso? Que um pedaço da bactéria vai ter uma sequência igual ao pedaço do gene do homem. Concorda comigo? Se eu usei a mesma enzima, por quê? Enzima de restrição 483. Estou dando um chute aqui, tá, gente? 483. Se eu usei a mesma enzima na bactéria e no homem, você concorda comigo que a sequência que ficou na beiradinha do DNA da bactéria é a mesma sequência que ficou na beiradinha do DNA do homem? Tá? Aí eu pego esses dois DNAs, o pedaço da bactéria que está cortado e o pedaço do gene da insulina do homem que está cortado, e jogo os dois num lugar e coloco a DNA ligase. Bem, o que a DNA ligase vai fazer? Vai juntar esses dois pedaços. Agora, o que eu tenho? Um anel de DNA da bactéria e um DNA da insulina humana nesse anel. Beleza? Este DNA aqui é um DNA recombinante. Perceba que ele carrega o gene de uma outra espécie. Aí eu pego esse DNA, coloco ele dentro de uma bactéria e deixo essa bactéria agora reproduzir por siciparidade. Daqui a um bocadinho eu tenho 1 milhão de bactérias, todas elas com o gene da insulina humana. Tá? Essas bactérias são transgênicas por quê? Porque elas têm um gene da espécie humana. Bem, se ela tem um gene, galera, ela vai produzir o que aquele gene manda produzir. Ela vai começar a produzir insulina. Para que serve a insulina para a bactéria? Para nada. Então, esse 1 milhão de bactérias que eu tenho transgênicas aqui agora, produz uma proteína, né, uma insulina, que não vale nada para ela. O que ela faz? Ela joga fora, ela faz xixi. Aí o que eu faço? Eu crio essa bactéria num grande tonel, em condições ideais, ela vai produzir tanta insulina que ela vai jogar para fora e eu vou extraindo essa insulina. Essa insulina não é uma insulina bacteriana, não. Nem é uma insulina de um porco, não. Ela é insulina humana, é a verdadeira, é a correta, porque ela foi produzida a partir de um gene do homem que está nessa bactéria. Esta é a forma de você produzir a insulina que é usada nos diabéticos hoje. Aqui a gente mostra, ó, as extremidades coesivas. Olha aqui, ó, a DNA ligase é essa verdinha aqui, ó, tá? Olha a DNA ligase aqui atuando. Esse aqui é um pedaço do DNA do gene humano e esse aqui é um pedaço do DNA do gene da bactéria. Quando eu cortei os dois com aquela enzima de restrição lá, X, tá? Ficou sobrando aqui, CTAG. Olha aqui, ó, CTAG. E lá no homem? GATC. Percebam que eles são complementares. O G com C, o A com T, o T com A e o C com G. Então, essas são as que a gente chama stick ends. O que são as stick ends? São as extremidades coesivas. Então, agora eu coloco a DNA ligase e colo uma na outra. Quando eu colo uma na outra, eu consigo um DNA recombinante. Entenderam? Esse DNA recombinante é colocado dentro de uma bactéria, deixa essa bactéria reproduzir assexuadamente, daí um bocadinho eu estou produzindo o quê? Insulina humana. A mesma coisa foi feita naquele fator de coagulação para as pessoas que têm hemofilia. Então, você pegou o gene do fator de coagulação 8, colocou numa bactéria, fez essa bactéria virar transgênica, essa bactéria vai começar a produzir esse fator de coagulação, você extrai esse fator da colônia dela e usa para aplicar nos hemofílicos para controlar uma hemorragia. Olha que legal essa teoria, gente. Beleza? Continuando dentro da tecnologia do DNA recombinante, tá? Quais são as possíveis vantagens desses organismos geneticamente modificados? Redução no uso de agrotóxicos. Por exemplo, quando eu pego a soja, eu tirei um gene de um besouro que fazia esse besouro ser resistente a uma substância química, beleza? A soja não é resistente a essa substância química. Tanto é que se eu jogar essa substância na soja, eu vou matar todos os insetos que estão nela? Sim, mas vou matar a soja também. Quem vive com essa substância? O besouro. Aí o que eu faço? Eu extraio o gene do besouro, que faz ele ser resistente a essa substância, e coloco na soja. A soja agora virou uma soja transgênica. Quando eu aplico aquela substância que mata tudo quanto é inseto e mata a soja também, aquela soja transgênica não vai morrer. Eu vou matar todas as pragas e não vou matar a soja. Olha que maravilha. Por que maravilha? Porque antes eu tinha que aplicar 10 venenos, um para cada praga.
Agora eu aplico um veneno só, mato todas as pragas. Eu não aplicava esse um veneno só, porque eu matava a soja também antes. Agora eu mato as pragas e não mato a soja transgênica. Tá? Redução no custo de produção, você vai gastar muito menos. Tolerância às condições adversas, você pode introduzir numa planta uma característica para resistir à alta temperatura ou à seca. Tá? Aumento no valor nutritivo. Hoje em dia, está se cogitando colocar genes que produzam vitaminas. E aquele arroz, quando ele for produzido, ele vai sair com aquela produção daquela vitamina a mais ali. Vai ser um arroz vitaminado. Tá? Um leite vitaminado, tá? Elevada produtividade. Tudo isso são vantagens dos organismos geneticamente modificados. Mas existem também desvantagens, que a gente tem que pesar isso aí. Por exemplo, alteração no paladar e no aroma. Até hoje, nós nunca comemos uma soja que tenha um gene de besouro. Nós comemos besouro? Não. Pode ser que essa soja que tem o gene do besouro ela possa ter um paladar diferente, um aroma diferente. Tá? Morte da espécie-alvo. O que é isso? Aquela soja, ela pode estar muito bem esse ano que vem, mas pode ser que daqui a 10 anos ela morra. Aquele gene venha causar problemas graves na soja e mata ela. Tá? Esse gene, ele pode provocar problemas na pessoa que vai comer essa soja transgênica. Tá? Morte de polinizadores. Como assim, gente? Na hora que eu ponho aquela soja transgênica que resiste àquela substância química forte, eu mato todas as pragas. Mato, mas eu também mato as abelhas, eu mato as borboletas, que são os agentes polinizadores. Criação de super pragas. Tá? Imaginemos que essa soja ela seja liberada no campo e eu quero plantar milho agora. Na hora que eu estiver plantando milho, aquela soja, aquela semente que ficou lá no campo, começa a crescer junto com o meu milho. Ela vai atrapalhar o meu milho. O que eu quero agora? Jogar um veneno para matar aquela soja, né? Eu vou conseguir matar aquela soja? De jeito nenhum. O meu milho, então, não vai produzir mais. Por quê? Porque aquela soja virou uma erva daninha no meu milho. Então, super pragas podem aparecer, tá? Nessa transmissão horizontal. O que é transmissão horizontal? Pode passar um gene de uma soja para uma outra planta da mesma família, mas que seja uma praga. Reações alérgicas, tá? Pode acontecer reação alérgica na pessoa que vai comer essa soja transgênica. Pode acontecer reações não só alérgicas, mas como a pessoa pode ter problema de câncer no futuro. A gente não sabe, não foi testado. O ideal era você pegar essa soja transgênica e testá-la em várias gerações, por exemplo, de camundongos. Lá na 10ª geração, filho do filho do filho do filho daquele camundongo que foi alimentado com soja transgênica, ele teve câncer. Opa! Então, essa soja aí, ela é perigosa. Ninguém fez esse teste. Patentes, isso aqui é outra coisa perigosa nessas transgênicas. Por quê? Porque o que eles fazem? Eles produzem plantas que não se multiplicam. Ou seja, se você pegar a semente dessa soja transgênica e plantar, ela não dá muita planta, porque não dá muita produção. Ela dá uma planta pequenininha e nem cresce. Então, você é obrigado a comprar a semente do cara que está produzindo, da indústria que está produzindo. Então, você criou uma patente. O agricultor, ele não pode plantar a semente, crescer a planta, colher e pegar um pouquinho da semente da colheita dele e plantar, não. Ele é obrigado a comprar a semente lá da indústria. E, automaticamente, você criou uma patente. Você vai fazer com que a indústria fique milionária e a pessoa é obrigada a comprar dele. Não tem outro lugar para comprar. Ela pode pôr o preço que ela quiser, pode explorar. Então, são situações que são desvantagens das OGMs. Um outro exemplo de utilização da tecnologia de DNA recombinante são as vacinas de DNA. Galera, isso aqui é a última geração. As vacinas de DNA são... as vacinas, primeiro vamos falar sobre as vacinas tradicionais. As vacinas tradicionais, o que elas fazem? Elas pegam um antígeno, que é o próprio vírus, que é um pedaço da bactéria, tá? E fazem esse antígeno ficar fraquinho, amenizado, ou pelo menos um fragmento dele. Você pode pegar o próprio antígeno amenizado ou um pedaço dele. Esses pedaços ou esses antígenos amenizados são multiplicados em laboratório, tá? E são introduzidos no corpo da pessoa. Como eles são amenizados, eles não vão fazer mal à pessoa. E a pessoa acaba
produzindo anticorpos contra esses fragmentos, ou esses antígenos amenizados. Na hora que o vírus verdadeiro entra no corpo daquela pessoa, ele já tem uma resposta imunitária contra aquele antígeno, não deixando que aquele vírus crie doença. Essa é a vacina tradicional. Agora, a vacina de DNA, ela tem umas vantagens. Tá? Vamos imaginar uma vacina tradicional, uma pessoa que seja extremamente alérgica. A própria vacina pode dar uma reação tão forte nele, que é quase que como se ele tivesse tido a doença daquele vírus. Deu para entender? Vamos pegar uma pessoa que tem um sistema imunológico muito fraco, ao contrário, tá? Ele pode não ser, como é que chama? Estimulada a imunidade dele pela vacina. E na hora que ele pega o vírus real, né, o antígeno real, ele pode morrer, tá? Agora, a vacina de DNA, elas são produzidas com o DNA codificador do antígeno. O que é isso? Olha que legal. Você pega o DNA do vírus que fabrica aquela proteína que tem no corpo dele, beleza? Aí você pega esse DNA, que tem o DNA do vírus, que fabrica a proteína do vírus, tá? Em vez de você pegar a proteína do vírus e injetar na pessoa, tá? Você pega o DNA do vírus e multiplica esse DNA no laboratório. Esse DNA multiplicado agora, ele vai ser injetado subcutâneo da pessoa. Isso é injetado com uma pistola, que ela de ar comprimido, faz pss, e joga o DNA debaixo da pele, DNA puro. Esse DNA, gente, vamos entender, ele é o DNA do vírus, tá? Que produz o antígeno, beleza? Bem, uma vez debaixo da pele da pessoa, esse DNA, ele vai ser lido pela própria pessoa e vai produzir a proteína do vírus dentro da pele da pessoa. Esta proteína do vírus debaixo da pele, ela vai ser encarada como invasor e você vai produzir o quê? Anticorpos contra ela, vai gerar memória imunológica. Entenderam? Qual é a vantagem da vacina de DNA? Você tem, primeiro, a garantia de que o DNA é do antígeno e você vai produzir exatamente a proteína do antígeno dentro da sua pele. Beleza? Essa proteína cai na sua corrente sanguínea e você vai o quê? Produzir anticorpos exatamente contra aquele antígeno e você vai ficar com a resposta imunitária muito mais vantajosa. Essas vacinas, gente, elas têm a vantagem de não ter contaminantes. Na hora que você vai usar a vacina tradicional, uma vacina pode ter efeito colateral, você pode ter dor de cabeça, pode ter inflamação, o braço pode inchar, você pode ter febre. Essas vacinas de DNA não vão te dar nenhum efeito colateral e vão ter a certeza de que o antígeno produzido é idêntico ao do agente causador da doença. Só que essas vacinas ainda não são realidades, não, tá? Elas estão sendo estudadas para que, no futuro próximo, já comecem a ser usadas. Beleza? Bem, o teste de DNA, que é usado na tecnologia do DNA recombinante, muito simples, vocês vão entender agora. Esse teste de DNA, ele consiste em cortar o DNA de um indivíduo, tá? Qual indivíduo? O indivíduo que você quer saber, por exemplo, se ele é filho de quem. Bem, você vai cortar esse DNA com uma ou mais enzimas de restrição, tá? Bem, com esta mesma enzima, a gente sabe que essas enzimas atuam em sítios específicos, todo mundo lembra disso, tá? Então, os fragmentos formados são características de cada indivíduo. Por exemplo, o meu DNA, tá, aquele pedaço onde a enzima vai cortar, eu tenho mais repetições daquele pedaço do que o meu vizinho. Então, os fragmentos que vão acontecer quando eu cortar o meu DNA são diferentes dos fragmentos que vão acontecer quando eu cortar com a mesma enzima o DNA do meu vizinho. Entenderam bem isso? Só que, quando você pega dois indivíduos idênticos, que são gêmeos univitelinos, aí você sabe que o DNA de um é idêntico ao DNA do outro. Se você cortar o DNA de um gêmeo e o DNA do outro com a mesma enzima, os pedaços formados vão ser idênticos, entenderam? Beleza. Agora, se você pega o DNA de uma criança, corta com uma enzima X, ou duas enzimas, a X e a Y, pega o DNA da mãe dele, corta com duas enzimas, a X e a Y, e pega o DNA de um suposto pai e vai cortar com a mesma enzima, a X e a Y, você concorda que metade dos fragmentos do menino tem que ser igual ao da mãe
E a outra metade dos fragmentos do menino tem que ser igual a quem? Ao do pai dele. Como é que você faz isso? Você corta o DNA da pessoa, né, do suposto pai, da suposta mãe, coloca esse DNA cortado, que tem vários pedacinhos diferentes, em cima de uma bandeja com gel, tá? Você submete esse DNA a uma corrente elétrica e esse DNA vai ser puxado como se fosse um ímã, tá? Os pedaços menores, pequenininhos, vão andar mais. Por quê? Porque eles vão passar pelo gel e vão andar mais. Os pedaços maiores, grandões, eles vão andar menos. Por quê? Porque eles são grandes, eles atravessam o gel com muito mais dificuldade, tá? Bem, depois você joga uma luz ultravioleta e você decifra esse teste do DNA do jeito que está aqui, ó. Beleza? Tá. Aí, você tem aqui um exemplo, olha, uma mãe, você sabe que essa aqui é a mãe, com certeza, né? Minto. Aqui tem um garoto, nós vamos pegar aqui em cima. Aqui você tem a mãe, e aqui você tem um pai. Você sabe que esse aqui é a mãe e o pai. Vamos supor que tem um casal que foi no hospital, e naquele dia nasceram 1, 2, 3, 4, 5 crianças, e misturou a criança dele. Qual vai ser a criança dessa mãe e desse pai? Eu peguei a enzima de restrição A e a enzima de restrição B. Peguei uma amostra de DNA da mãe e cortei com a enzima AB. Peguei uma amostra de DNA do pai e cortei com a AB. Peguei uma amostra de DNA do menino 1 com a AB, do menino 2 com a mesma enzima, com o menino 3 com a mesma enzima, com o menino 4 com a mesma enzima e do menino 5 com a mesma enzima, beleza? Tá. Olha a enzima, quando eu fiz aquele sistema de migração no gel, tá? Que é uma eletroforese que chama isso, com a mãe, deu essas bandas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 bandas. O pai, que não tem nada a ver com a mãe, não tem nenhuma banda coincidente. Por quê? Porque nem é parente. Se o pai fosse primo dessa mãe, vocês iam ver que ia aparecer algumas bandas parecidas, porque eles são parentes. Aqui mostra que eles são completamente diferentes. Olha a banda do pai, ó, com as mesmas enzimas. Uma banda grande, uma banda menor e 2 bandas pequenininhas, que foram lá para frente, porque eram pedaços menores. Então, o DNA do pai criou pedaços menores quando foi cortado do que o DNA da mãe. Beleza? Agora, olha o filho número 1. Essa banda aqui, coincide com o pai e com a mãe. Nenhum dos dois. Então, o filho número 1 está descartado. Olha o filho número 2. Essa banda aqui corresponde com o pai, ó. Tá vendo? Ó, corresponde com o pai. E essa banda aqui, ó, corresponde com quem? Opa, corresponde com a mãe. Beleza, beleza. E essa banda aqui, ó, corresponde com ninguém. E essa banda aqui, ó, corresponde com ninguém. Então, esse filho aqui também não é o filho dos dois. Beleza? Vamos ver o número 3. Essa banda aqui, ó, corresponde com a da mãe. Essa outra banda aqui, ó, corresponde com a do pai. Beleza? Olha essa daqui, ó, corresponde com a da mãe. E olha essa outra aqui, ó, corresponde com a do pai. Então, quer dizer, ó, perceba que ele tem 4 bandas. 2 que correspondem com a mãe, 2 correspondem com o pai. Este aqui é o filho dos dois, com 100% de certeza. Pode olhar os outros, ó. Esse aqui corresponde com o pai, mas os outros 3 não correspondem com ninguém. Esse aqui não corresponde nem com o pai, nem com a mãe, nem esse aqui, nem esse aqui, nem esse aqui. Então, o filho do casal é o filho número 3. Entenderam como é que se faz? Agora, vamos ver outra situação. Eu tenho o garoto e tenho a mãe, e não sei quem é o pai. Tá? Então, agora, eu faço o corte no DNA do garoto e faço o corte no DNA da mãe. Perceba que a primeira banda aqui do garoto, com certeza veio da mãe. Então, eu já sei que esse aqui é da mãe. Tá? Esta segunda aqui, ó, não veio da mãe, ela veio do pai. Então, eu sempre procurar ela no pai, no possível pai. Essa também veio do pai, beleza. Esta aqui veio da mãe. Então, essa aqui não vai ser, essa aqui vai ser procurada no pai, essa vai ser procurada no pai. Essa veio da mãe. Essa também veio da mãe, não precisa procurar no pai. Agora, esta aqui, ó, veio do pai. Então, nós temos que procurar essas 3. Perceba que esse cara número 1 aqui, suspeito número 1, não tem a banda número 1. Então, já foi descartado. Ele não é o pai. Bem, o número 2. Ah, ele tem a banda número 1. Mas, gente, a banda número 1 eu sei que veio da mãe. Então, você pode descartar esse aqui também. A banda número 2, ó, não veio nem do pai nem da mãe, nem essa banda aqui também. Então, esse aqui também não é o pai. Beleza? Agora, vamos para o 3. O 3. Essa banda que está aqui no 3, não veio, não deu nada lá. Agora, olha essa daqui, ó. Também não deu nada lá. Agora, olha essa daqui, ó. Também não deu. Essa também não deu, então esse 3 também não é o pai. Agora, vamos ver o 4. O 4.
Essa banda aqui está parecida com a da mãe, mas não é. Agora, olha essa banda aqui, ó. Ela veio do pai, ó. Essa que também tem no pai, ó. Agora, essa que também tem no pai. Perceba que essas três aqui, ó, são idênticas a que o menino tem. O menino tem 6 bandas, 3 que vieram da mãe e as outras 3 que vieram do pai. E esse pai 4 aqui tem as 3 que vieram dele. Portanto, esse aqui é o pai. Olha o 5. O 5 não tem essa última aqui, já descartou também. Então, o pai verdadeiro dessa criança é o 4. É assim que se faz uma teste de DNA. Tecnologia recombinante. Beleza? E uma clonagem. Clonagem também é muito importante, cai muito no vestibular hoje. A clonagem nada mais é, clonar um ser vivo é um fenômeno natural, tá? Nada mais é do que você pegar um ser vivo A e fazer uma cópia genética dele. Você vai fazer outro ser vivo A. Cara, minha avó já fazia isso. Quando ela pegava um galho de uma roseira, quebrava o galho dela, levava para casa, colocava num vasinho com terra, nascia uma raiz ali, crescia uma outra planta, aquela planta que tinha na casa dela era um clone daquela planta lá do jardim onde ela pegou o galho. Então ela já fazia clonagem. A clonagem é um fenômeno natural. O gambá, quando ele reproduz com clonagem. Na espécie humana, quando você tem gêmeos univitelinos, um é clone do outro. Muita gente pensa que o clone tem a mesma ideia, tem o mesmo raciocínio. Mentira, gente. Clone tem o mesmo DNA. Um clone não precisa nem de ser idêntico ao outro, não. Imagine 2 gêmeos univitelinos que são clone. Um é bem alimentado, o outro não é. Um vai crescer, o outro vai ficar pequenininho. Tá? Um mora no litoral, vai ficar moreno, porque toma sol. O outro mora no Alpe Suíço, vai ficar branquelo. Então, observe que até gêmeos univitelinos, que são clones, podem ficar diferentes. Porque uma coisa é genótipo, outra coisa é fenótipo. Agora, a clonagem de mamíferos é um fenômeno que foi dificultado pela natureza. Ele é muito raro. Só tem um processo de clonagem nos mamíferos, que é justamente o que eu acabei de falar, que é a formação dos gêmeos univitelinos, tá? São gêmeos idênticos. O que o homem fez? O homem criou um processo de clonagem artificial para mamíferos. É o caso da ovelha Dolly. Vamos ver como é que é esse processo aqui. Eu vou ampliar aqui para a gente ver. Aqui eu tenho uma ovelha, tá? Dessa raça aqui, Dorset, tá? Era até meio marronzinha, tá vendo? O que eu fiz? Eu removi uma célula da mama dela, da glândula mamária. Por que eu tirei da glândula mamária, galera? Porque a glândula mamária é uma célula que está se multiplicando muito. É uma célula que se multiplica rapidamente. Se você tivesse pegado a cartilagem dela, é uma célula que já parou de multiplicar. Se fosse do osso, também. Então, eu peguei da glândula mamária, porque são células lábeis que estão se multiplicando. Aí, o que eu faço? Eu tiro o núcleo desta célula, porque o que eu quero é o núcleo dela, tá? E deixo guardado aqui. Aí, eu pego uma outra ovelha, Blackface, tá? E tiro o óvulo dela. O óvulo, gente, é o gameta reprodutor dela. Eu sei que esse óvulo é capaz de se multiplicar e formar uma nova ovelha, enquanto que a célula da mama não é capaz disso, mas o óvulo é. Só que o óvulo tem núcleo haploide, N, e a célula da mama tem núcleo diploide, 2N, beleza? Aí eu tiro o núcleo N do óvulo e tem um óvulo anucleado. Aí o que eu faço agora? Eu pego o citoplasma do óvulo e o núcleo da mama da outra e fundo os dois com o choque elétrico. Eu faço com que esse óvulo agora que ficou diploide, por que ele está diploide agora? Porque ele está com o núcleo da célula Dorset, tá? Beleza? Ele começa a se multiplicar e vai formar um embriãozinho. Este embriãozinho agora é colocado numa terceira ovelha. Esta ovelha aqui agora vai ser uma barriga de aluguel só. Perceba, gente, que eu peguei a célula, o núcleo de uma célula de mama de uma ovelha A, o citoplasma do óvulo de uma ovelha B, juntei os dois, dei um choque, formei um embrião e coloquei no útero de uma ovelha C. Esta ovelha C é só barriga de aluguel, tá? Não vai ter nada. Quando ela nascer, que vai ser a Dolly aqui, ela vai ser cópia de quem? Da A, da B ou da C? Ela vai ser cópia da A. Por quê? Porque é ela que eu usei o núcleo, o DNA, o material genético, foi dessa ovelha A. A ovelha B só peguei o citoplasma e a ovelha C só usei como barriga de aluguel. Então, esta ovelha Dolly, ela é clone daquela Dorset lá, ó. Tá vendo? Ela é até parecida com a de lá. Tá beleza?
Bem, essa clonagem, ela é muito utilizada para quê? Para que você consiga indivíduos que tenham uma característica genética muito desejável. Por exemplo, existia um touro, né, que foi muito premiado, eu esqueci o nome dele agora, era um touro que era usado em touradas, sabe? E aí, o que eles fizeram? Clonaram esse touro. Por quê? Para conseguir um outro indivíduo, ele já estava velho, morreu, e aí você clonou esse touro para que você tivesse um outro touro idêntico àquele. Tá? Não no sentido assim de... a parte psicológica, né? Podia ser, por exemplo, o primeiro touro que foi clonado, ele poderia ser altamente estressado, pulasse lá na... E o outro podia ser manso, não pulava nada. Ele é igualzinho, tá? Se ele fosse tratado igual ao anterior, ele ficaria igualzinho. Mas ele poderia ter uma personalidade diferente. Porque quando você clona, você garante identidade genética. Você não garante dois meninos, gêmeos univitelinos. Eles pensam a mesma coisa? Eles são iguais? Não. Eles podem ter até preferência sexual diferente. Beleza? Bem, outros empregos da tecnologia do DNA recombinante. Terapia gênica. O que é a terapia gênica? Tá? Ela vai mais longe do que o tratamento. Aquela hora que eu falei lá da gente produzir a insulina para você tratar um diabético, a gente produzir o fator de coagulação para você tratar um hemofílico. Aqui não. Aqui eu quero curar o diabético, curar o hemofílico. Como assim? Eu quero colocar o gene que produz a insulina, não na bactéria para ela produzir insulina. Eu vou colocar esse gene no pâncreas do cara que é diabético para ele passar a produzir a insulina. Quem vai ser transgênico aqui não é a bactéria, não. É o cara. Como é que eu faço isso? Eu pego o gene da insulina, coloco dentro de um vírus que ataca o pâncreas da pessoa. Tiro o DNA do vírus, para o vírus não ter, como é que fala? Não causar doença no cara, e coloco o gene da insulina aqui. Quando eu pego esse vírus modificado e coloco ele na pessoa, ele vai direto no pâncreas da pessoa e injeta qual gene lá dentro? O gene do vírus? Não. O gene da insulina verdadeira. Como esse cara é diabético, ele não tinha o gene legal da insulina. Ele vai começar agora a produzir insulina e eu vou estar curando. Eu estou fazendo uma terapia gênica. Eu vou curar. Agora eu te pergunto, esse cara vai ter o gene normal da insulina no pâncreas dele? Vai. Mas ele vai ter o gene da insulina nos testículos dele? Não. Então, o filho dele vai herdar gene de diabético ainda. Cuidado, hein? A terapia gênica não acaba com o problema da pessoa. Ele acaba com a doença dela, mas ele vai continuar transmitindo isso para os filhos dele. Entendeu? Detecção de doenças cromossômicas pré-natal. Então, hoje em dia, você consegue, com a tecnologia de DNA recombinante, identificar se uma criança ela tem um determinado problema genético, tá? Ó, Flávio, para que isso? Olha, isso é muito importante. Por exemplo, aquele teste do pezinho, é assim que se faz. Você descobre que a criança tem um problema, que ele não pode comer um tipo de aminoácido. Se ele comer aquele aminoácido, ele fica totalmente retardado. Como ele é muito criancinha, você não vê ele passando mal, você acaba dando aquela comida para ele. E aí, quando você der aquela comida que tem aquele aminoácido para ele, você vai acabar fazendo com que a criança fique deficiente. Bem, você faz o teste do pezinho e descobre que ele tem aquele problema, você para de dar alguns tipos de alimentos para aquela criança. Ele nunca vai poder comer aquele tipo de alimento. E ele nunca vai desenvolver aquela deficiência, por quê? Porque você vai cortar aquele aminoácido que faz mal para ele, que é a metionina. Entendeu? Então, isso é muito legal. O tratamento, né, através de prevenção, você descobre que a pessoa tem uma doença cromossômica hereditária e você pode tratá-lo para evitar consequências maiores. Mapeamento de genes de espécie. Há pouco tempo nós fizemos aí, né, no ano 2000, né, há 20 anos atrás, completamos o projeto Genoma Humano, onde nós estudamos todos os genes que fazem parte da espécie humana. Olha que legal, tá? E aí nós podemos até prever alguns genes que podem causar doenças, outros que podem causar... Agora, o que não pode, gente, é começar a usar essa tecnologia para, eu quero ter um filho de olho azul, eu quero ter um filho agora de cabelo liso, agora eu quero ter um filho de cabelo louro. Quer dizer, você não pode começar a querer escolher características, não. Por quê? Porque isso é uma dádiva da natureza. Se você começar a achar que você é um rei e você pode selecionar, tá?
a gente vê esses filmes aí futuristas, né? Onde acontece uma guerra, tudo é destruído e tem uma cidade lá que está ótima. Para você entrar naquela cidade, você tem que pôr o dedo no lugar lá. Na hora que você pôr o dedo ali, né? Eu estou contando um filme, tá, gente? Aí você tem um exame de DNA e descobre que essa pessoa tem um problema genético, ele é diabético ou ele é daltônico. Ele é proibido de entrar na cidade para quê? Para não levar o gene para a população da cidade. Isso chama o quê? Preconceito gênico. Ao invés de você selecionar, né, igual a gente acha que é totalmente terrível, né, o racismo negro, né, homossexual, agora você vai ter o racismo genético. Você vai começar a discriminar as pessoas que têm defeito genético. Olha que doideira, tá? Isso pode acontecer se você usar mal essa tecnologia do DNA recombinante. Entenderam? Beleza, galera? Com isso, nós acabamos essa aula. Espero agora que vocês façam os exercícios lá no Seduca e no site. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Fui!